Oh, meu Deus. Graças a Deus pela liberdade que temos de engrandecer o nome dEle, de exaltar o nome dEle, de louvar, de pregarmos a palavra, de anunciarmos as boas novas do Evangelho. Amém? Amém. Nessa hora, né, a gente quer ministrar uma palavra aqui. Eu vou dividir essa palavra em duas etapas, irmãos, porque esse assunto ele é muito importante e a gente precisa ruminar. O que é ruminar? O cavalo, quando ele pega o capim, ele não engole direto, ele fica ruminando, daqui a pouco volta. Então tem que ser assim com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Temos que ser assim, precisamos ruminar a palavra de Deus. E a mensagem, o tema dessa mensagem é ataques na mente. Ataques na mente. Satanás, às vezes, ele precisa de uma brechinha. Ele não precisa nem dominar 100% da minha e da sua mente. Mas se ele dominar uma parte da mente, ele vai e toma toda a nossa vida. E eu fiz uma relação aqui de duas coisas. Eu fiz uma relação aqui, irmãos, de duas coisas: o medo e a ansiedade. Ela faz parte desses ataques na mente. Deixa eu beber uma água aqui que eu já estou ficando com a garganta seca. E eu quero te explicar. Eu quero que você preste atenção e eu vou te explicar o que é medo, o que é ansiedade. O medo é a resposta emocional daquilo que vai acontecer agora, sim, no presente momento. Amém? É uma resposta. O nosso corpo dá uma resposta emocional. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu e a pastora Érica, né, fomos visitar uma irmã. Ela estava com um problema muito grave, muito sério. E aí, quando a gente sobe, ela abre a porta do seu apartamento, a gente escuta um cachorrão, um pastor alemão, Jonathan, maior do que eu, com as patas assim, e ele latia muito. Olha o que aconteceu aqui, a resposta emocional, a resposta, não vou entrar aí não, a minha mente não vou entrar, porque esse cachorro ele vai me arrebentar. Então o medo ele provoca isso. O medo ele é a resposta emocional de quando nós somos ameaçados naquele momento. Agora a ansiedade não. A ansiedade ela já é o que? Eu já estou sofrendo por antecipação. Se eu saio de casa e aí eu falo, cara, eu vou visitar aquela irmã, aquele cachorro, o Eros, não é o nome dele, vai me morder, vai. Aí, o que acontece? Já começa a tirar o meu sono, eu já começo a suar, eu já começo a ter um calafrio, eu já estou, é uma resposta, né, é uma resposta emocional, mas só que é o que? Futuro. Olha a diferença. O medo é a resposta emocional no presente. E a ansiedade não. É a resposta emocional no futuro. Por que eu estou falando isso? Por causa desses ataques da mente que a gente vai estudar aqui um pouquinho. A gente vai entender aqui um pouco. Porque a gente precisa vencer, querido. Amém? Abre. Eu vou te dar um trabalhinho, Jonathan. Vai botar vários versículos aí para a gente aprender. Romanos 11:33. A gente vai ver Paulo falando para a igreja de Roma. E depois a gente vai abrir o capítulo no Coríntios, também 1 Coríntios, que é a mesma palavra. Paulo ele ensina para a igreja de Roma e para a igreja de Coríntios. Romanos 11, versículo 34. Romanos 11, versículo 34. Ele vai dizer o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor? Deixa ele abrir ali. A
Amém? Amém. Deus, nesses dias, irmãos, quer controlar a nossa mente. A nossa mente precisa estar interligada à mente do Senhor. E aqui Paulo, nesse livro, Romanos 11, 34, ele vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor? Isso, Jonathan. Agora abre aí 1 Coríntios 2,16. Paulo, ele dá a mesma palavra, só que ele acrescenta algo tremendo, algo muito forte, algo muito interessante. 1 Coríntios 2,16. Quem? 1 Coríntios 2,16. Isso. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele faz uma pergunta. Depois ele responde: nós, porém, temos a mente de Cristo. Vocês conseguem ler aqui? Não. Paulo, ele pergunta, daqui a pouco ele fala: nós temos o quê? Você pode dizer para você mesmo: eu tenho. Repita comigo: eu tenho a mente de Cristo. Amém? E quando eu penso nessa mente de Cristo, eu penso a nossa mente conectada com a mente do Senhor. O que é essa conexão? É a compreensão das verdades profundas de Deus. Quando a gente conecta a nossa mente com Deus, nós passamos a conhecer profundamente aquilo que passa no coração de Deus, aquilo que passa na mente do Senhor. A gente consegue compreender as profundas verdades de Deus. E aí, nessas profundas verdades de Deus, tem 3 coisas aqui, queridos, que a gente precisa entender, que Deus, ele traz quando a minha mente está conectada na mente de Cristo. Quando ele fala que nós temos a mente de Cristo, a primeira coisa se chama revelação. Quando a nossa mente está conectada em Deus, vem a revelação. A revelação é aquilo que traz as verdades de Deus que estão desconhecidas. Amém? Entendeu? Amém. A revelação é aquilo que traz as profundas verdades, aquilo que está desconhecido, que está oculto. Isso é a revelação. E a segunda coisa se chama inspiração. O que é inspiração? É quando eu pego essas verdades que foram reveladas e transmito para alguém. E aí, depois da inspiração vem o que? Vem a iluminação. O que é iluminação? Eu pego as verdades que foram reveladas, aquilo que estava oculto, Deus me revelou. E aí eu pego e vou transmitir a outros, e isso está banhado com o milagre, com o poder do Espírito Santo. Amém. Isso que é. Amém? Glória a Deus. Revelação. Segundo, inspiração. Terceiro, iluminação. Então, se você fala que você tem a mente de Cristo, querido, peça. Você precisa ter a revelação, a inspiração e a iluminação. Amém? Glória a Deus. Amém. Lucas 5 tem uma passagem ali que vai mostrar isso, que Jesus, essa passagem é o seguinte: Jesus, ele está dentro de um local e levam um homem enfermo e abre o telhado e desce ele numa cama. Desce aquele homem. Lucas 5, 21. E aí, quando desce aquele homem ali no meio, o que acontece? A partir do versículo 21, diz assim: os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Olha só, a Bíblia fala que eles começaram a pensar, eles não falaram. Vocês conseguem decifrar o pensamento de alguém? Então,
nesse momento aqui, o que acontece? Aí a gente vai ver ali, no 22, Jesus sabendo o que eles estavam pensando, nesse momento, o que aconteceu aqui? Uma revelação. Jesus teve a revelação de que aqueles homens dali, aqueles mestres da lei, estavam pensando. Então Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Então Jesus, ele pega algo que foi revelado e fala. Então ele está sendo inspirado. Amém? Amém. É isso que está acontecendo. Ele recebeu a revelação daqueles homens ali, e aí ele fala: por que vocês estão pensando assim? Inspiração. Que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Os pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Olha a iluminação. Pegou a revelação, João. Depois foi, transmitiu a revelação, que é a inspiração, e depois veio a iluminação, veio o milagre, veio o poder. Amém? Então a nossa mente, quando Paulo fala: olha, nós temos a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, você tem esse poder sobrenatural para poder o quê? Ampliar o reino, a glória de Deus, e proteger também a sua mente. Amém? Amém. Deixa eu te falar algumas coisas aqui, eu te relembrar. A mente, ela significa, vamos lá. Primeiro ela significa, vamos estudar um pouquinho a nossa mente. A nossa mente, ela significa o que? Imagem. Ela significa a imaginação. O que é imaginação? Nós temos a capacidade de montar quadros na nossa mente, de montar, a capacidade de representar a imagem e criá-las a partir de ideias. Vou dar um exemplo aqui. Estou querendo uma blusa parecida com essa, só que eu quero uma blusa amarela e ela tem que ter os detalhes preto e marrom. A nossa mente tem essa capacidade, é isso que eu estou falando aqui, entendeu? Você tem a capacidade de representar essa imagem, certo? E a mente também, ela tem a capacidade de quê? De formular um propósito, intenção. Vou dar um exemplo. Fiz ali a figura da camisa que eu quero, uma estampa bonita, outra coisa. Agora, vamos para o propósito. Aonde eu encontro uma camisa dessa? Vamos lá no shopping, assim, assado, beleza, ali deve ter. E aí eu estou montando ainda a minha intenção. Só que calma aí, eu preciso de R$100. Pô, mas estou duro. Pô, vou pedir o Jonatas emprestado. E aí, eu vou apimentar mais aqui numa intenção do mal. Porque, concorda? A gente só está falando coisas boas aqui, mas existem mentes que pode o quê? Pode formular coisas para o mal. Às vezes começa bem. É pecado eu pensar e formar aqui querer uma camisa? Não. Só que na hora da intenção, eu posso escorregar aqui. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Pô, Jonathan, presta aí 100 prata, depois eu te pago. Não vou pagar ele nada, vou dar um calote nele. Está entendendo? A gente precisa prestar atenção, porque isso aí é a nossa mente. A mente humana funciona assim. Ela formula ideias, cria figuras e depois ela formula o que? Propósitos, intenções. Ok? Então, a minha e a sua mente, ela faz isso, ela tem as intenções, os desígnios e ela tem essa capacidade de fazer isso. Lá em 1 Crônicas 28, 2, conta que o rei Davi, ele se pôs em pé e disse, ele já era rei de Israel, ele reuniu o povo e ele falou o seguinte: escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito, olha só, coração e mente é a mesma coisa. Ele está falando, eu tinha em mente o que? O desígnio. Eu estava decidido que ia construir um templo
para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos, fiz um preparo, ele teve o que? Intenção, ele colocou na mente isso, amém? Acorda aí, não. Outra coisa que a nossa mente funciona, seu Zeca, sabe como é que é? A mente, ela estrutura experiências. Cara, o que é isso? O que é estruturar experiência? Ela adquire o que? Conhecimento e aprendizagem. Vocês estão aqui o que? Conhecendo, não estão? Vocês estão adquirindo conhecimento e aprendizado. A mente, ela adquire experiências. Experiências às vezes podem ser até doloridas, aprendizado meio dolorido. É por isso que às vezes tem pessoas que têm traumas, que passaram lá atrás por experiências e aquilo guardado na mente, e ela não consegue ficar livre daquilo. Era aquilo que de repente a gente estava falando aqui, que a irmã queria voltar para lá, porque às vezes experiências malignas que forçaram ela a voltar para morar na rua. Entendeu? Então é por isso que o diabo, ele é esperto, ele é malandro. Se ele tiver condição de pegar a nossa mente, venceu. Acabou. Então a gente precisa estar ligado, a gente precisa conhecer isso, ter esse entendimento. Então a mente, ela estrutura as experiências. Por quê? Porque a mente humana, ela pode se conectar, que nem nós vimos aqui, com a mente. Nós temos a mente de Cristo, a nossa mente consegue conectar com a mente de Deus, a mente divina. Às vezes a gente está preocupado, a gente vê pessoas rodopiando, as pessoas fazendo um montão de coisa na emoção, nada contra. Eu acho o seguinte, Deus ele fala através da tua mente, da tua consciência, e você pode até expor pelas emoções, não vejo problema nisso. Agora o contrário não. Ao contrário, não. Deus ele não fala pelas emoções, João. Ele fala no teu entendimento. Ele conecta na tua mente, na tua razão. É por isso que ele vai falar do que? Do culto racional. O culto que a gente está fazendo aqui, você precisa entender tudo o que está acontecendo. Claro que às vezes tem coisas, mistérios, mas tem que vir a revelação. Tem que vir a revelação, depois tem que vir o que? A inspiração, e depois tem que vir a iluminação. Entendeu? Mas vindo o que? Na mente. Porque a nossa mente, ela é capaz de entender todo o recado, toda a informação vinda do céu. Amém? Amém. Então, a nossa mente, ela estrutura as experiências. Amém? E a terceira coisa, a nossa mente, ela tem atos mentais. Está pegando? Atos mentais. Que são atos mentais? São esses? Quando eu duvido, quando eu aceito, quando eu compreendo, quando eu percebo. Então isso são o que? Atos mentais. Talvez você está aí, começa a duvidar. Será que isso daí é verdade mesmo? A tua mente tem essa capacidade. Ou então, esclareci isso. Eu estava estudando essa semana e agora esclareceu. Então é isso. Atos mentais, atos de pensar. Amém? Lucas 24, 45. Abre aí, Jonathan. Vai dar um exemplo desse. Os discípulos, eles estavam assim, meio não entendendo, mas aí o Espírito Santo deu uma ajuda. Então, o que acontece aqui? Lhes abriu o que? O entendimento, para que pudessem compreender o que? As Escrituras. Então é isso, a nossa mente, ela tem a capacidade de que abrir o nosso entendimento para compreender a palavra. Se de repente você está estudando algo e não está entendendo, ou está ouvindo alguém pregar, Deus ele dá, porque a tua mente tem a capacidade. Agora abre aí Provérbios 23. Olha, para você ver como que é a nossa mente. Você precisa, cara, é sério, o poder da nossa mente. A nossa mente nos leva a qualquer lugar.
seja para a vitória ou seja para a ruína. Amém? Amém. É por isso que a nossa mente tem que estar conectada, irmã Alaide, em Deus. Tem que estar, porque senão, olha o que vai dizer aqui em Provérbios 23, Provérbios 23, 7. Eu não sei se essa tradução vai dizer, Provérbios 23, 7, é isso? Essa versão aqui, ela é um pouquinho, mas eu tenho a João Ferreira de Almeida, que diz o seguinte, olha só, na parte A do versículo, diz assim: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Porque como ele pensa consigo mesmo, aquilo, se eu penso o seguinte, se eu penso que eu não tenho condições de passar naquela prova, por exemplo, aqui, está aqui, ó. Se Jonathan estivesse na cabeça dele, eu não tenho condição de fazer os testes lá e entrar para o exército. Se ele traz isso para a mente, ele é aquilo que ele pensa. Ele não ia conseguir. Está entendendo, seu Zé? Olha esse versículo, olha o que Deus está falando. Então, porque o que ele pensa, aquilo que eu penso comigo mesmo, assim eu sou. Se eu confio no Senhor, se eu tenho isso na minha mente, agora se a minha mente é uma mente, entendeu, que não confia no Senhor, eu fico vulnerável. O diabo, ele aproveita e entra. Amém? Vocês estão entendendo? Vós tendes a mente de Cristo, a mente de vocês conectada no Senhor. Ele vai trazer a direção para a sua vida. Não deixe o medo, não deixe a ansiedade tomar conta da mente de vocês. Tem que ter a palavra, tem que ter a busca, tem que estar nele, para poder o que? A gente seguir o caminho que ele quer. Amém? Amém. Poxa, glória a Deus. Guardando a mente. Abre aí Efésios 6:17. A gente precisa estar com a nossa mente blindada. Paulo, ele vai falar aqui ele vai falar aqui do capacete, ele vai falar da armadura, ele vai falar, usem o capacete, tomai também o capacete da salvação. Tomai o capacete. Quando ele fala de tomar o capacete, é algo que blinda, Jonathan. A nossa mente precisa estar blindada contra o quê? Contra as setas do mal, pensamento de que você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E isso é besteira, vai trazer dúvida. E a dúvida você, sabe de uma coisa? Eu quero a outra. A gente vai ver mais lá para frente. A gente vai ver várias experiências mais para frente. De que se a nossa mente não estiver em Deus, vamos ser que nem aquele bambizinho que pula lá e vem um leão e pega. Alvo, presa fácil, seu Zé. Presa fácil. Então ele fala, olha, tomai o capacete, blinda a sua mente, o que? Com a mente de Cristo, com a palavra do Senhor. Amém? 1 Pedro 4:1 também. Ele vai dizer, 1 Pedro 4, versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu, uma vez que Cristo ele padeceu, ele teve, ele aguentou, ele suportou corporalmente. O que ele fala ali, Pedro? Ele fala, olha só, armem-se, reveste-se de armadura, também o mesmo pensamento, aqui, querido, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento. Não podemos ficar com o nosso pensamento vagueando em outras coisas, ou no que achamos, o que desejamos. Isso é bonzinho, às vezes é bom, mas não é o melhor, Jonas. Às vezes é bom, seu Zeca, mas não é o melhor. Então, quando eu estou com a minha mente blindada, eu estou com o quê? Com o mesmo pensamento de Deus, amém?
Então eu falo, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. O que ele fala aí? Não se amolde, não se conforme com o padrão deste mundo, deste século, mas faz o que? Transforme-se. E ele está falando o seguinte, ó, continue se transformando a cada dia. A nossa mente ela precisa ser o quê? Transformada o quê? Pela renovação da onde? Das vossas mentes. Renovação da nossa mente. Ali, para quê? Se eu não passar por essa renovação, se eu não passar por essa transformação, eu não vou experimentar. A gente não vai ser capazes de experimentar e comprovar o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está entendendo? Eu preciso estar com a minha mente blindada em Deus. Quando eu estou com a blindagem, a minha mente está sendo transformada, renovada a cada dia. Eu levantei hoje, a minha mente, Senhor, transforma a minha mente, porque senão a gente vai ser engordado por um montão de coisa. Falaram, isso, Zé, não vai conseguir não. Aí começa a vir que ansiedade, começa a vir que não, agora quando a minha mente está em Deus, quando ela está sendo transformada, eu estou apto, eu sou capaz de experimentar a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. A mente transformada, ela o que? Ela compartilha o que? Da consciência de Deus, de Cristo. A mente divina, ela entra o que? Em comunicação com a mente, com a nossa mente, e a transforma. Nos transforma. Efésios 4 agora. Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. Efésios 4, 22 diz o seguinte: quanto à antiga maneira, olha só, a gente já está quase terminando aqui. Essa é a última parte aqui, depois a gente vai para a Santa Ceia. Olha só, eu quero que vocês prestem atenção nessa passagem. Olha como é que a coisa ela é muito forte. Quanto, versículo 22, vamos lá, 22, 23, 24. Quanto à antiga maneira de viver, a antiga maneira, o velho hábito, lá, ó, aquilo que a gente aprendeu, coisas ruins, que não nos conectava com Deus desde criança. É isso que ele está falando. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a o quê? A despir-se do velho homem, ou seja, da velha natureza, da velha mentalidade. Tinha uma novela que falava que eu sou, como é que é? Da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, sempre sou assim. Ou então, pau que nasce torto, morre torto. Isso é mentira. Isso é mentira. Quando nós estamos em Deus, em Cristo, nós somos transformados. Então ele fala aqui, olha, se despir, tira o velho homem, a velha mentalidade, querido. É difícil? É. Mas é por isso que a gente tem que estar, seu Zé, aos pés do Senhor. A gente tem que estar buscando. O reino de Deus é tomado o quê? Fácil? A força, né? Por esforço, não é isso? Ou é fácil? É fácil. Esforço é renúncia. Vem a guerra espiritual, vem a batalha na nossa mente, querido. Vem. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Deus está nos ensinando a cada dia o que é despir-se do velho homem, dessa velha natureza, dessa velha mentalidade que acontece? Que se corrompe. Essa palavra de se corromper aqui é o que? É trazer dúvida, confusão. Quando ele fala da velha natureza, quando eu tento entrar na presença de Deus com a velha natureza, a minha mente ela vai entrar, não vai entender nada. Porque a Bíblia fala que as coisas espirituais elas são discernidas pelo homem espiritual. O que é o homem espiritual? Aquele tem asinha, ele começa agora? Não.
Não é nada disso. Mas é quando o teu coração está íntegro nele. Quando a tua vida está íntegra nele. Então, a gente precisa estar atento. Para quê? Para a gente não se corromper, não trazer na nossa mente o quê? Dúvida, confusão. Então ele fala aqui, ó, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Isso a gente vai ver para lá, porque os nossos desejos estão conectados com a nossa mente. Quando eu falei aqui da camisa, eu tive o desejo, eu tenho uma paixão pela camisa. Eu estou dando um exemplo só, mas você pode dar vários exemplos. E aí quando conecta com a mente, é por isso que ele está falando aqui de desejos enganosos. Você pensa que vai ser bom para você, e aí tu vai tomar um tombo lá na frente. Então a nossa mente, porque quando vem a palavra, se a gente não for transformado, seu Zé, igreja, a gente vai ficar com dúvida. E agora, o que eu faço? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou entrar pelos meus desejos enganosos. E aí no 23 diz o seguinte: a serem renovados o quê? No modo de pensar. Ele está falando aqui, renovados no modo de pensar de novo. Um renovo no modo de pensar, no modo de compreender, no modo de raciocinar. Está ali. Amém? De afirmar. E o 24, a revestir-se de quê? Do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Semana que vem eu vou entrar, porque a mente tem a coisa com engano, com mentira e com verdade. Amém, queridos? Amém. Vamos buscar a Deus, vamos entender. Deus entra na minha mente, controla a minha mente, os meus pensamentos, os meus desejos. É por isso que Paulo ele fala: olha, eu já estou crucificado com ele, porque os nossos desejos, irmão, são enganosos. Se prevalecer a nossa vontade, as nossas paixões, vai dar beoca, porque vai vir para a nossa mente, vai influenciar. E aí sabe o que a gente vai fazer? A palavra de Deus ela vai ser sufocada, que nem aquela semente. Não é isso? Vai ser sufocado e a gente não vai ouvir a voz de Deus. Que o Senhor possa estar assim nos direcionando, nos conectando, né, com Ele, os pensamentos, a mente, a gente ouvindo a voz dele. Que a gente possa estar, né, despindo do velho homem, das velhas mentalidades. Às vezes a gente, Jonas, nós que somos mais velhos, somos mais difíceis, porque o negócio já está rançoso lá, já está enraizado, é mais difícil. Mas olha só, irmãos, não é impossível. Amém, aleluia. Não é impossível. Tudo nós podemos acreditar. Não é impossível. Não é impossível. Então lute para querer o que? O melhor de Deus na tua vida, os pensamentos de Deus, para quando você colocar a tua cabeça no travesseiro, ou então tomar suas decisões, você vai tomar em Deus, você vai ter paz. Você não vai ter medo, não vai ter ansiedade, não vai ter dúvida. Você vai ter certeza, você vai ter a tranquilidade. Amém? Porque a tua mente está conectada com a mente do Senhor. Aleluia. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar nesse momento. Vamos fazer um ato profético aqui. Coloca a sua mão antes de a gente entrar, né, aqui na Santa Ceia. Vamos ficar de pé nessa hora. Coloca a sua mão na tua cabeça, representando a sua mente, querido. Coloca aqui como um ato profético. Diz para ele: Senhor, eu tenho a mente de Cristo, Senhor. Eu quero, Senhor, te obedecer. Eu quero fazer as tuas vontades. Que os meus pensamentos sejam, ó Deus, conectados, Senhor, com a tua mente. Ó Deus, em nome de Jesus, que os meus pensamentos sejam renovados a cada dia, sejam transformados e eu seja apto a experimentar a perfeita e boa, agradável vontade do Senhor. Amém. Fala para Ele agora. Amém, Senhor. Ministra
Ministre, Senhor, em nome de Jesus, toca na minha mente agora. Toca agora, Senhor. Tira, Senhor, a velha natureza. Tira, Senhor, a velha mentalidade que me corrompe. Me corrompeu aí várias vezes, Senhor, trazendo confusão, trazendo dúvida, Senhor. Oh, Deus, trazendo um apodrecimento, Senhor. Não me fazendo, Senhor, raciocinar e compreender, Senhor, as Tuas coisas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Blinda, Senhor. Me ajuda a me amar, Senhor. Amém, Senhor. Deus, em nome de Jesus, me ajuda a ter os mesmos pensamentos que o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, vai ministrando, Senhor. Deus, vai tocando, Senhor. Vai tocando na mente dos teus filhos agora. Deus, vai blindando. Deus, que eles possam experimentar em nome de Jesus, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Aleluia. Preparando a mesa do Senhor. A lembrança do sacrifício até que Ele venha. Nesse momento é um momento, eu sempre vou falar que não é um momento de tristeza, mas é um momento na qual o nosso Senhor, o nosso Salvador, nos fez isso. Abre em Marcos 14, a partir do versículo 12 até o 16. Eu queria ler com vocês aqui. Amém. Diz o seguinte: ora, no primeiro dia dos pães ázimos, quando imolavam a Páscoa, disseram-lhe seus discípulos, eles disseram para Jesus, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E aí no 13, enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água. Um homem levando um cântaro de água. Não esqueça disso. Seguiu. 14. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde está o meu aposento, em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto. Aí fazei-nos os preparativos. Partindo, pois, os discípulos foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Queridos, esse momento aqui, Jesus ele estava prestes para ser crucificado. E aí, a gente vê nesse texto aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, antes de a gente cear, antes da gente pensar um pouquinho, em três situações aqui. Algo que me chamou muita atenção aqui, é que existem 2 mesas. Uma mesa nós temos que preparar, e a outra mesa o Senhor, Ele prepara, que na verdade Ele já preparou. Aqui Jesus ele estava fazendo isso porque Jesus não estava preocupado somente em comer. Jesus ele não estava somente preocupado em comer a ceia, mas ele estava querendo manifestar o sacrifício que ele iria passar por nós. Então nessa hora aqui, a gente vê ali no texto, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa, lá no versículo 12. Irmãos, ali me mostra que a decisão de qual lugar, momento para a lembrança do sacrifício do Cordeiro, somos nós. Às vezes a gente entra, quando a Bíblia fala examine-se pois o homem, a gente não quer examinar, a gente não quer preparar o local. Às vezes a gente, sabe o que a gente faz, seu Zeca? Aquela mágoa, aquele rancor, aquele remorso, tu deixa ali guardado. Mas o Senhor fala nessa hora, mostra para ele, prepara essa mesa para ele. Amém, Senhor. Prepara essa mesa.
Prepara o teu coração. Senhor, eu te entrego. Pessoas me machucaram. Eu machuquei pessoas. Eu feri pessoas. Pessoas me feriram. Isso é sério. Um momento desse é um momento sério. É um momento no qual Deus está falando para mim e para você preparar a mesa. A outra mesa já está posta, já está preparada, que foi o sacrifício do Senhor. Agora, essa mesa nós temos que preparar. E às vezes a gente sai e entra a Santa Ceia e nada, o negócio está escondido. Deus, Ele quer que a gente venha preparar uma mesa para Ele, a gente não prepara. A gente prepara outra que não tem nada a ver. E aí, o que acontece? A nossa Santa Ceia é o quê? Uma vez por mês, não é isso? Aí vai para o próximo mês. Ou será que Ele vai preparar a mesa que eu quero? A maneira, o local, o momento? Amém? Vocês estão entendendo? Que Deus, Ele quer que nós venhamos a preparar a maneira, a mesa que realmente precisa ser preparada. E outra coisa que me chama a atenção aqui no versículo 13 é o seguinte: enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse, Jesus disse para ele, olha só, vocês vão entrar na cidade, ide até a cidade, e vos sairá ao encontro, olha só, um homem carregando um cântaro. Deixa eu te falar, na lei judaica, na cultura judaica, quem levava cântaro de água era a mulher. Homem não fazia isso. Mas o que tem a ver isso, pastor Alex? O que tem a ver isso? Olha só, a ordem do mestre é a ordem. Se ele mandou, se ele nessa hora, ele está falando, olha só, me entrega tudo, entrega tudo. Crê no milagre. Crê no milagre. Crê naquilo que ele falou. Mas como é que pode? Porque os discípulos ele falam assim, olha só, tu está de brincadeira. Como é que a gente vai ver um homem carregando um cântaro? Que é sempre mulher. Imagina, gente. Totalmente. Mas a Bíblia assim, Paulo ele vai falar que a palavra de Deus é loucura. É loucura para os sábios. Porque a gente falou aqui de mente, o cara vai ficar duvidando, calma aí. Se eles ficassem muito ligados na dúvida, calma aí. Não, é só uma mulher. A gente não vai ver, essa casa a gente não vai fazer. Alguém poderia ali chegar e questionar. Mas não, isso aí é obediência e fé. Ou fé e obediência. Eu vou, em cima dessa tua palavra, eu vou lançar a rede. Acabou. Está entendendo, seu Zé? É a palavra dele. Então, voltando para cá, se ele está pedindo algo, se ele está pedindo para você perdoar, de repente aquela pessoa, você entregar aquela situação a ele, não pensa, não, aquilo ali não tem mais jeito, aquilo dali já morreu, não. Se ele está pedindo aquilo ali, é porque ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o que está pedindo. Amém? Então, essa é a segunda coisa. E outra coisa aqui, que lá, né, aí no final, e partindo depois os discípulos, lá no versículo 16, foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhe dissera. E aí ali eles prepararam a Páscoa. Deixa eu te falar, a ordem do mestre mostrará o lugar certo. A ordem dele, ele vai mostrar, quando ele fala, você você pensa que está tudo resolvido, mas a ordem dele vai te mostrar, poxa, era isso mesmo que eu tinha que entregar. Agora eu estou leve, agora eu estou, meu Deus, eu estou em paz, a minha consciência está em paz. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês entenderam essa palavra? Amém. Vamos ficar de pé nessa hora, vamos. Seu Zeca, vou chamar aqui o seu Zeca, ele vai ministrar os elementos. Amém, né? E a palavra do Senhor diz
Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite... Aqui, seu Zé, vem aqui. Fica aqui, um momentinho. Não, fica aqui. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Pode servir, seu Zeca. Aleluia. Ele tomou o pão e disse: olha, esse é o meu corpo. Esse pão não vai se transfigurar em carne nem nada, é um símbolo. É um símbolo trazendo para a nossa mente o sacrifício do Senhor, o sacrifício do Cordeiro que foi imolado, que foi imolado por nós. Amém? Fazer isso em memória. A memória fica onde? Fica onde? No estômago? Amém. A memória fica na mente. Fazer isso em memória de mim. Amém? Amém. Comamos tudo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, é um novo pacto no meu sangue. Fazei isso sempre que beberem, em memória de mim. De novo, ele repete: lembrança, mente, em memória de mim. Amém? Poder servir, seu Zeca. Todos tomamos o cálice. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pelas horas que passamos aqui, Senhor, nessa reunião, ó Deus, nesse ajuntamento aqui, com o corpo e o Senhor sendo a cabeça, o cabeça. Muito obrigado, Senhor, por todos os momentos, ó Pai, que passamos aqui, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelos louvores, pela palavra, pelas orações, pelas respostas, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse momento que passamos aqui da ceia. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, que Tu abençoe, Senhor, a cada irmão meu aqui, Senhor, no nome de Jesus. Guarda-os, livra-os de todo mal, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar renovando a cada manhã, ó Deus, renovando, transformando, ó Deus, as suas mentes, as suas vidas, que eles possam estar provando do Senhor a cada dia, Senhor. Ó Deus, o Teu poder, a Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu amor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Continua com os seus braços levantados. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui, e não só hoje, mas para todo sempre. E todos nós dizemos amém e amém. Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Obrigada, mais uma ceia.